Lula voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Dessa vez por conta de uma matéria publicada pela Veja, que aponta que o ex-presidente seria um dos mandantes da morte do prefeito Celso Daniel. Segue com a gente aqui nesse vídeo para entender mais essa polêmica envolvendo Lula. O primeiro começa com o professor de grandes proporções. Uma verdadeira bomba caiu no colo do PT nessa sexta-feira por conta de uma matéria publicada pela Veja. De acordo com a revista, que teve acesso com exclusividade ao depoimento dado ao Ministério Público de São Paulo por Marcos Valério, aquele mesmo do Mensalão, que resolveu contar tudo o que sabe sobre as supostas ações realizadas para blindar tanto Lula quanto o PT da investigação do assassinato do prefeito Celso Daniel. Se você não se lembra, o ex-prefeito de Santo André foi executado a tiros após um misterioso sequestro em 2002, sendo que até hoje a sua morte é considerada um crime comum sem motivação política, de acordo com a conclusão da Polícia Civil. Acontece que as novas revelações dadas pelo operador do Mensalão apontam que Lula e petistas do alto escalão foram chantageados por um empresário de Santo André, que ameaçava implicá-los na morte de Celso Daniel. No depoimento dado ao MP, Valério contou que a história teve início em 2003, quando ficou sabendo em uma reunião com Gilberto Carvalho, que na época era o chefe de gabinete do então presidente Lula, que o empresário Ronan Maria Pinto, que também participava de um esquema de cobrança de propina ali na prefeitura de Santo André, ameaçava envolver a cúpula do Planalto no caso da morte de Celso Daniel. Marcos, nós estamos com um problema. O Ronan está nos chantageando, a mim, ao presidente Lula e ao ministro José Dirceu. E preciso que você resolva, teria dito Carvalho. Ele precisa de um recurso e eu quero que você procure o Silvio Pereira, que era o ex-secretário-geral do PT na época. Valério contou no depoimento que buscou ainda mais informações com o então ministro José Dirceu. Zé, seguinte, o Gilberto está me pedindo para eu procurar o Silvio Pereira para resolver um problema do Ronan Maria Pinto. Disse que é uma chantagem, narrou Valério no depoimento. A resposta do então chefe da Casa Civil teria sido curta e grossa. Vá e resolva. De acordo com a Veja, Valério compreendeu que resolver nesse caso seria comprar o silêncio do chantagista. O promotor responsável pelo depoimento de Valério ao Ministério Público quis saber se ele conversou sobre esse episódio com Lula. Valério disse que sim e relatou a conversa. Eu virei para o presidente e falei assim: resolvi, presidente. Ele falou assim: ótimo, graças a Deus. Marcos Valério disse ainda que quando Ronan Maria Pinto exigiu dinheiro para ficar calado, declarou que não iria pagar o pato sozinho e iria citar o ex-presidente Lula como mandante da morte do prefeito de Santo André. Nas palavras de Valério, Ronan iria apontá-lo como o cabeça da morte de Celso Daniel. Ainda no depoimento, o operador do Mensalão contou que o ex-deputado federal do PT, professor Luizinho, havia lhe confidenciado que Celso Daniel havia topado pagar com recursos da prefeitura a caravana de Lula pelo país antes da eleição presidencial de 2002, mas não teria concordado em entregar a administração àqueles que visavam ao enriquecimento pessoal. Uma coisa era o Celso bancar as despesas do partido, da direção do partido e do próprio presidente. Outra era envolver a prefeitura em casos que beiravam a ação de gangsters. O assassinato do prefeito Celso Daniel chocou o país à época, mas sempre foi tratado pela polícia como um crime comum, de extorsão mediante sequestro, seguido de morte. Já os familiares afirmam desde o início do caso que a morte do prefeito é um crime político em torno de um esquema de propina em Santo André, que era de conhecimento da cúpula petista. Ao considerar grave as informações colhidas, o promotor Roberto Vider Filho encaminhou o depoimento de Valério ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, que o anexou a uma investigação sigilosa que está em curso. E você, o que achou de mais essa polêmica envolvendo o presidente Lula? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um gostei e também de assinar o nosso canal, para ficar sabendo dos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar as redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre.